Então bora começar o vídeo de hoje falando sobre futebol, sobre campo e bola, porque vai ser uma semana agitada, né? Tanto para o time profissional, que tem 2 jogos aí, né? Um na quarta e um no sábado, mas também para nossa base, né? A molecada da base aí vai ter jogos importantes essa semana, né? Amanhã, por exemplo, a equipe sub-17 do Vasco encara a equipe do Cruzeiro fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, né? O Vasco aí enfrentando o Cruzeiro aí, né? Sem transmissão, mas um jogo importante. Garotada do sub-17 está voando. Tá na final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, né? Venceu o primeiro jogo nesse final de semana por 2-1, mesmo com 2 jogadores a menos, e amanhã enfrenta o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. E pelo time sub-20, teremos aí Vasco da Gama e Santos pela semifinal do Campeonato Brasileiro, né? São 2 jogos, um jogo de ida e um jogo da volta. O primeiro jogo é nessa quarta-feira agora, às 4 horas da tarde, horário de Brasília, lá na Vila Belmiro, né? Lá no estádio do Santos, e o Vasco aí vai ter o jogo da volta na semana seguinte em São Januário. Esse jogo aí de quarta-feira contra o Santos terá transmissão da Sport TV, 4 horas da tarde. Então quem puder, quem quiser assistir a garotada, né, com certeza vale muito a pena para a gente torcer para os moleques aí chegarem nessa final do Brasileirão Sub-20, que seria muito bacana também. Mas falando agora sobre o time profissional, né, cara? O Vasco hoje fez o último treinamento no Brasil, né, antes da viagem para a Colômbia, né? O Vasco já está aí a caminho, né, lá de Medellín, já está a caminho da Colômbia para o jogo de quarta-feira. Vai treinar amanhã de manhã lá na cidade de Medellín, né, para poder buscar aí esse resultado, né, cara? São 2 jogos, o primeiro jogo fora de casa, sem a presença da torcida, né? Lembrando que esse jogo aí, né, foi uma punição da Conmebol, né, por um ato de violência da torcida do Independente de Medellín num jogo da Libertadores da América contra a equipe do Flamengo. Então eles não poderão ter torcida na arquibancada. Então o Vasco treinou hoje e já está a caminho da Colômbia. Já saiu aqui a lista dos jogadores relacionados para a partida. Os jogadores relacionados foram Léo Jardim, Fusato e Pablo, zagueiros Lucas Freitas, Cuesta, Robert Renan e o Wallace Falcão, o menino da base aí relacionado do Sub-20, ou seja, vai desfalcar o time Sub-20 do Vasco nessa quarta-feira contra o Santos. Para as laterais, PH, Puma Rodrigues, Cuiabano, Lucas Piton e o Paulinho, recém-contratado, tá escalado aí, tá relacionado, pode estrear com a camisa do Vasco. Para o meio de campo, Jair, JP, Tietê, Thiago Mendes, Barros, Rojas e o Ramon Rick, mais um do Sub-20 que vai desfalcar a equipe do Sub-20 na quarta-feira. E pro ataque aí, né, os outros jogadores que a gente já está acostumado, Carlos Andrés Gomes, Adson ali, né, todos os jogadores que a gente sabe, o Brenner, o Spinelli, não mudou absolutamente nada. Então, agora a expectativa é que o Vasco possa, né, pelo menos jogar muito diferente do que jogou no último jogo, né? A gente quer um time mais forte, a gente quer um time com mais dedicação, com mais entrega. A gente não sabe ainda como que o treinador vai armar essa equipe, se vai jogar no 4-4-2, 4-2-3-1, 3-5-2, vamos esperar, vamos aguardar, né? Pelo que a gente soube, ele vai mudar bastante a forma da equipe jogar e também a escalação, né? Ele pretende fazer mudanças radicais aí na forma que o Vasco vai atuar aí nessa partida de quarta-feira fora de casa. Vou começar falando aqui sobre os 40 milhões de reais que o Vasco vai receber do empresário Marcos Lamacchia. A gente já tinha falado aqui nos vídeos anteriores dessa possibilidade, né? Que o Vasco havia ali pedido a autorização da Justiça para poder receber esses 40 milhões do Marcos Lamacchia, que vai ser ali uma espécie de aporte, vamos dizer assim, ou um empréstimo, enfim. Mas a Justiça do Rio de Janeiro autorizou nessa segunda-feira o Vasco receber 40 milhões de reais da Almirante S.A., empresa de Marcos Lamacchia, empresário com negociações avançadas para adquirir a SAF do clube. No último sábado, o Vasco havia feito o pedido para receber essa quantia no formato de empréstimo DIP. É um formato financeiro visado para instituições que estão em recuperação judicial, o que é o caso do Vasco da Gama. A juíza destacou que o movimento foi aprovado pela Assembleia Judicial, pelo Watchdog e pelo Ministério Público. Na decisão, a Justiça destacou que a contratação do mútuo
atende os interesses da recuperação judicial e não compromete os direitos dos credores, além de contribuir para a preservação das atividades do clube. O dinheiro vai cair na conta do Vasco em forma única, parcela única à vista de forma imediata. E essa quantia será utilizada pelo Vasco para ajudar ali no pagamento da recuperação judicial e na ajuda do fluxo de caixa. Não haverá juros nesse empréstimo, né, que o Lamach está fazendo ao Vasco da Gama. O valor será diluído ali do total do aporte que o Lamach fará quando assumir a SAF do clube. Ao total, o investimento, né, na SAF do Vasco deve girar ali na casa dos 3 bilhões de reais. Em outubro do ano passado, o Vasco pegou um empréstimo de 80 milhões de reais, também nessa modalidade DIP, com a Crefisa, que é a empresa do pai do Marcos Lamach, né, do José Roberto Lamach. Esses valores serão convertidos em capital da nova SAF, caso o Marcos Lamach seja contemplado ali como o novo investidor do futebol cruzmaltino. Caso contrário, o Vasco terá que pagar esse valor à empresa. Mas, enfim, a gente está vendo aí, né? 120 milhões de reais praticamente já que o Vasco está recebendo da família Lamach. O Vasco não tem como pagar esse empréstimo, né? Então, é porque realmente as negociações estão avançadas e, enfim, em breve, né, o futebol do Vasco será administrado aí pela família Lamach através do Marcos Lamach, né, empresário. Então é mais um indício, mais um passo importante aí para essa venda da SAF Cruzmaltina, cada vez mais próximo aí desse negócio ser sacramentado, mas o próprio advogado, né, do Marcos Lamach pediu para ter paciência, disse que essas coisas demoram e que provavelmente o controle da SAF do Vasco com o Marcos Lamach deve ser somente a partir de 2027. Mas é isso, meu amigo, 40 milhões de reais entrando aí na conta do Vasco da Gama para tocar essa temporada de 2026. Vamos lá falar agora sobre decisões na Justiça do Rio de Janeiro, tá? Acabou de sair agora a decisão final. A Justiça do Rio de Janeiro autorizou que o Vasco da Gama SAF e o CRVG contratem o empréstimo DIP de 40 milhões junto à Almirante SA, que é a empresa de Marcos Faria Lamach. Então a Justiça acabou de autorizar o empréstimo de 40 milhões, né, que foi autorizado pela 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e essa decisão foi assinada pela juíza em exercício Priscila Fernandes Miranda Botelho da Ponte. O que é esse financiamento? O que é esse empréstimo? Só para a galera entender, é uma modalidade de empréstimo prevista na Lei de Recuperação Judicial e é destinada para empresas em recuperação judicial para garantir capital de giro e continuidade das operações. Então isso é muito importante, tá? E uma outra notícia, esses 40 milhões que estão entrando aí hoje ou amanhã nas contas da SAF Vasco, que serão dados pelo Marcos Faria Lamach, deve ser só o primeiro empréstimo DIP. A gente deve semana que vem já ter o segundo pedido, que pode chegar a 160 milhões de reais e que provavelmente será autorizado também, porque esses valores eles constam na proposta da compra SAF vascaína. Então, esse valor entrando hoje aqui já vai destravar ainda mais, né, as negociações, né, a situação do DeOssa, por exemplo, né, que faltam apenas detalhes burocráticos para que o Vasco consiga a chegada do jogador, deve ainda hoje ser destravada totalmente. Uma outra negociação que pode ainda esses próximos dias ser fechada pelo Vasco é do atacante português Paulinho, que joga no futebol mexicano. Então, uma notícia sensacional. Os vascaínos têm que comemorar isso, né? Eu sei que é um empréstimo, mas já é um empréstimo que faz parte da venda da SAF vascaína para a família Lamach, né? Um dinheiro que vai entrar no clube aí já para poder salvar, né, essa temporada vascaína de 2026. Estou muito feliz, graças a Deus isso aí foi aprovado pela Justiça, né, pela juíza do Rio de Janeiro, e agora, obviamente, né, esses detalhes burocráticos do DeOssa serão destravados e aí as outras negociações com certeza também vão ser destravadas agora com a entrada desse dinheiro no Gigante da Colina. Bom, meus amigos, o Vasco já viajou para a Colômbia, onde vai encarar o Independente Medellín pela Copa Sul-Americana, e o treinador Pedro Emanuel relacionou ali todo mundo, né? A equipe titular relacionada, não tem essa de poupar time não, ao contrário do que fazia, né, o Renato Gaúcho. Vamos lá, relacionados para o jogo contra o Medellín:
Léo Jardim, Fusato e Pablo, de goleiros. Defensores, Cuesta, Lucas Freitas, Robert Renan, Wallace Falcão, Paulo Henrique, Puma, Cuiabano, Lucas Piton e Paulinho, recém-contratado do América Mineiro. Meias, Jair, JP, Tietê, Ramon Rick, Thiago Mendes, Barros e Rojas. Atacantes, Marino, Nuno Moreira, DVD, Brenner, Adson, Andrés Gomes e João Vitor. Então todo mundo relacionado aí para essa partida que acontece na quarta-feira, às 7h30, com portões fechados. Portões fechados nesse jogo entre Vasco e Independente Medellín. Jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. O jogo de volta acontece em São Januário. Para encerrar esse vídeo aqui, vou falar sobre Cuiabano. Titular do Vasco, Cuiabano foi procurado por 3 clubes europeus. O Torino da Itália, o Rennes da França e o Strasbourg, também da França. O lateral esquerdo pertence ao Nottingham Forest da Inglaterra, que também foi contatado pelos 3 clubes europeus. Até o momento, os contatos se restringiram à procura por informações referentes a Cuiabano. Houve ali a intenção de saber valores para uma possível negociação, além de outras particularidades do atleta, como a saúde física, os números alcançados nos treinamentos e como ele é no dia a dia com familiares, amigos e pessoas próximas. Esse é um procedimento de praxe, né, dentro das movimentações ali do mercado do futebol europeu. Antes de oficializar uma proposta para determinado jogador, uma equipe busca informações sobre a vida dele para analisar se o jogador se adequa ali ao perfil do elenco e do clube de maneira geral. Até o momento, não houve nenhuma proposta concreta por Cuiabano, mas esses 3 clubes aí demonstram interesse. Ele está emprestado, né, ao Vasco da Gama. Tem ali uma opção de compra de mais de 50 milhões de reais, que eu acho que o Vasco não vai exercer. E a tendência é o Cuiabano não permanecer no Gigante da Colina.